O que levaria alguém a passar por um processo obsessivo, a ser assediado pelos espíritos sofredores, pelos inimigos espirituais de outras vidas? Estes e outros assuntos relacionados aos processos obsessivos é o que vamos analisar neste vídeo de hoje. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo e seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Este estudo é baseado num livro de Sueli Caldas Schubert, chamado Obsessão e Desobsessão. E este momento do estudo é relacionado ao Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Lá está a anotação quando Jesus diz: "Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo." Jesus. E Sueli Caldas Schubert faz a seguinte análise: a existência dos fatores predisponentes, que são as causas kármicas, facilitam a aproximação dos obsessores, que, entretanto, necessitam descobrir o momento propício para a efetivação da sintonia completa que almejam. Esse momento tem o nome de invigilância. É a porta que se abre para o mundo íntimo, facilitando a incursão de pensamentos estranhos, cuja finalidade é sempre o conúbio degradante entre mentes desequilibradas. O inevitável encontro entre o credor e o devedor, os quais não conseguiram resolver suas divergências pelos caminhos do perdão e do amor. É o instante em que o cobrador finalmente bate às portas da alma de quem lhe deve, e sempre o faz nessas circunstâncias, pela agressão que poderá vir vestida de sutilezas, obedecendo a um plano habilmente traçado, ou de maneira frontal, para atordoar e desequilibrar de vez a vítima de hoje. Momentos de invigilância existem muitos. Todos os temos em incontáveis ocasiões. Citaremos alguns dos estados emocionais que representam invigilância em nossa vida: revolta, ódio, ideias negativas de qualquer espécie, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais e vícios tais quais o fumo, o álcool, os tóxicos e etc. Adverte-nos o espírito Irmã Sheila: toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. O momento de invigilância pode ocasionar sérios problemas, se este for o instante em que o obsessor tentar conseguir a sintonia de que necessita para levar avante os seus planos de vingança. Convém ressaltar que 1 minuto ou um instante de medo, revolta, impaciência e etc. não significa necessariamente que a pessoa esteja obsidiada, mas sim que uma ocasião dessas poderá ser utilizada pelo obsessor como ensejo que ele aguarda para insuflar na vítima suas ideias conturbadas. Desde que estes estados de invigilância passem a ser constantes, repetindo-se e tornando-se uma atitude habitual, aí, obviamente, estará configurada a predisposição para o processo obsessivo. Recordemo-nos de que qualquer ideia fixa negativa que venha nos perturbar emocionalmente é sempre sinal de alarme, ante o qual devemos fazer valer em nossa vida o sábio ensinamento do Divino Mestre Jesus: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, meus prezados irmãos e irmãs, essa mensagem tão clara, tão objetiva, nos deixa como um alerta muito interessante para o nosso estado de vigilância.
qualquer situação relacionada aos processos obsessivos, quando a nossa mente é assediada por espíritos obsessores, normalmente tem um começo. E o começo é quando nós abrimos a nossa guarda. Ou seja, toda a ação dos espíritos em nossa vida são realizados a partir de conexões que estimulam em nós algum tipo de sentimento, pensamento, ideia que já esteja sendo vivenciada por nós. Os espíritos superiores, eles agem em nossa vida estimulando tudo aquilo de bom que nós cultivamos. Por essa razão, uma pessoa que naturalmente já consegue manter a mente elevada, otimista, com autoestima, com bons pensamentos, bons desejos, esta pessoa automaticamente já está vacinada contra os processos obsessivos. Porque os espíritos maus, negativos, sofredores ou obsessores, eles não encontrarão na mente desta pessoa um ponto de conexão para estimular alguma coisa ruim, porque não existe. Já a pessoa que tem uma predisposição natural ao negativo, ela está com todas as portas abertas para poder dar aos espíritos negativos as conexões estimulantes para que eles ajam em nossa vida. Por pior que tenha sido a nossa atitude em vidas passadas, se nós transformamos a nossa mente, direcionando-a para o bem, para a autoevangelização, para a transformação moral, nós então estaremos nos libertando, passo a passo, dos desequilíbrios relacionados às terríveis situações ligadas aos espíritos obsessores. E aqui vamos repetir para que nós possamos ter vigilância sobre aqueles pensamentos e sentimentos que mais nos predispõem aos processos obsessivos, que são eles: a revolta. Pessoas revoltadas são facilmente obsediáveis. O ódio. Quem carrega o ódio da alma facilmente está sob o domínio de espíritos obsessores. Ideias negativas, pessimismo, aquele que espera sempre o pior, nunca acreditando que as coisas podem melhorar ou dar certo, facilmente influenciável pelos espíritos obsessores. A depressão, onde aquele mundo escuro toma conta da pessoa, que muitas vezes já é derivada dos processos da tristeza cultivada, quando não tratada, quando não devidamente acompanhada pelo médico e pela espiritualidade, numa ligação entre terapias espirituais e terapias médicas, esta pessoa fica facilmente influenciável pelos espíritos obsessores. O cultivo da tristeza. Existem pessoas que amam a tristeza, nem procuram de alguma forma encontrar alegria na vida através de um processo permanente de agradecimento. Reclamam. Ao reclamar, passa a acreditar que o objeto de suas reclamações não tem solução e mergulham na tristeza. E aí está um momento em que os espíritos obsessores começam a agir na nossa vida. O desânimo, o pessimismo, o medo todos temos. Não há um ser humano que não tenha medo, mas é preciso desenvolver a capacidade de combater, vencer os nossos medos. O ciúme, a mente dominada pelo ciúme que se envolve nas mentalizações altamente destrutivas, quando a mente está direcionada pelo ciúme, também predispõe essa pessoa profundamente aos estados obsessivos. A avareza, quando alguém se dedica a juntar
tesouros na terra sem se preocupar com os outros. Esta avareza que deriva do egoísmo. Todo egoísta é uma pessoa facilmente obsediável. Assim como a ociosidade, já se diz desde a antiguidade que a mente ociosa é oficina do diabo. Ou seja, é um ambiente perfeito para se cultivar, dentro do processo da ociosidade, os piores sentimentos, as piores escolhas. A irritação, a ira, a raiva predispõe uma pessoa facilmente a ser obsediada, porque os espíritos irritados, irados, raivosos encontram um lugar perfeito na mente da pessoa que cultiva esses tipos de sentimentos, penetrando ali e dominando aos poucos a mente da pessoa. A impaciência, a maledicência, a calúnia, os desregramentos sexuais e os vícios como fumo, álcool, os tóxicos em geral, que faz com que o obsediado leve essas drogas para o plano espiritual, tudo isto predispõe facilmente as pessoas aos processos obsessivos. Por isso, quem já está vivendo isso precisa sair disso. E o jeito mais fácil é unir as ações. Para quem precisa de médico, já tem 3 ações, que é ao mesmo tempo procurar o psiquiatra, o psicólogo, o analista, e ao mesmo tempo buscar as terapias espirituais. Mas isso não é suficiente se não for aliado à prática sistemática da reforma mental, da mudança dos pensamentos, dos sentimentos. Porque isto é que vacina contra os processos obsessivos. Para quem ainda não precisou de médico, que alie terapia espiritual, vá ao centro espírita, procure na religião e na religiosidade a proteção necessária. E ao mesmo tempo transforme esta religião, os ensinamentos religiosos e os princípios da religiosidade para mudar a forma de pensar. Se não mudar a maneira de olhar o mundo e a maneira de pensar, todos os demais processos são inúteis, ou apenas têm efeitos positivos temporários. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.